cidade da Guarda e a zona da Raia receberam no passado fim de semana a 7ª e penúltima prova do Campeonato Nacional de Todo o Terreno, Rally TT Segafredo Zanetti. Uma prova incaracterística, já que é repartida por troços, ao contrário da maior parte das provas do Campeonato Nacional. Troços esses de curta dimensão e muitíssimo rápidos, percursos mais parecidos com troços de rally, médias de 80 e muitos chegam a atingir estas máquinas de todo o terreno. No prólogo, um traçado todavia muito criticado pelos pilotos, o Miguel Barbosa, na sua Mitsubishi Stracar, foi o mais rápido. Rui Sousa, o líder do campeonato, gastou mais 2 segundos e 15 centésimos neste curto prólogo traçado à volta da cidade da Guarda. Piloto da Nissan Navara oficial, que aqui discutia com Miguel Barbosa a eventualidade de se sagrar desde já campeão nacional. Luís Costa, no Toyota Land Cruiser de motorização diesel, um privado, a ser o mais rápido entre os pilotos não oficiais e a andar de veras rápido, gastar apenas mais 2 segundos e 92 centésimos que o tempo registado pela Stracar de Miguel Barbosa. Aos comandos do RAV4, que cada vez começa a demonstrar melhor e maiores potencialidades, Filipe Campos terminou na 4ª posição. Todavia, um piloto não estava feliz no final deste prólogo, acreditando que poderia ser muito mais rápido. Surpresa foi a 5ª posição, alcançada pelo Hyundai Santa Fé. Todavia, ao seu volante estava agora Santos Godinho. 7 segundos e 10 centésimos, a diferença de Godinho para o tempo de Miguel Barbosa, enquanto que atrás do piloto de Oliveira das Meias ficava João Ramos no outro RAV4. Mitsubishi Pajero de Pedro Grancha a registar o 7º tempo, enquanto que Luís Dias, na outra Navara oficial, não ia além da 8ª posição no prólogo. Aqui o temos a passar pela Navara de Paulo Martins, depois de este ter capotado. Jorge Serra, companheiro de equipa de Luís Costa, no Land Cruiser de chassi longo, a registar a 9ª marca deste prólogo, todavia já com mais 15 segundos e 42 centésimos que o tempo de Miguel Barbosa. A encerrar o top 10, a Scenic de Frederico Roque, enquanto que, naturalmente satisfeito, estava Miguel Barbosa, o autor do melhor tempo no prólogo e o piloto que no dia seguinte iria partir em primeiro lugar para a pista. Temos que fazer o nosso trabalho e pensar só nele, temos que ganhar e esperar ver o que acontece com o Rui, mas o objetivo é ganhar a prova. Pedro Gameiro, no Nissan Pathfinder, foi o mais rápido em T1. O título ainda não está garantido, faltam 2 corridas, tinha que fazer mais 6 pontos agora com o Carlos Silva. Entretanto, o Fernando Barreiros já desistiu, ou seja, vai complicar, vou voltar pela vitória, só que vai tudo para Porto Alegre. E vejamos agora o acidente de Paulo Martins. Uma pedra no interior do percurso veio originar
este tombo, estas duas voltas, e colocar o piloto algarvio fora de prova. Este prólogo, que, como é habitual, serviu para ordenar os pilotos para a partida do dia seguinte, teve Miguel Barbosa, como dissemos, a registrar o melhor tempo, 3 minutos 57,32, à frente de Rui Sousa, Luís Costa, Filipe Campos e Santos Godinho. No dia seguinte, a prova estava dividida por 2 setores seletivos, 3 passagens no troço de Vilar Formoso, com cerca de 60 km, 2 passagens no troço de Almeida, com apenas 17 km. Primeira passagem em Vilar Formoso e uma baixa de vulto nos candidatos à vitória. Filipe Campos terminava na 5ª posição, mas o seu motor tinha um cantar que não era um bom indicador. Depois da paragem no final do setor seletivo, a equipa naturalmente abandonava e a prova perdia um dos candidatos ao triunfo, ficando entre estes Rui Sousa e Miguel Barbosa. O piloto da Nissan, líder do campeonato, ciente de que tinha que marcar a diferença para o seu adversário, atacou forte, dizíamos antes fortíssimo, e ganhou 29 segundos à Mitsubishi Stracar de Miguel Barbosa. Pistas estreitas, encadeadas, por vezes entre árvores, que Rui Sousa cumpriu à média de quase 85 km/h, registando, como dissemos, uma substancial diferença para Miguel Barbosa, diferença essa que viria a refletir-se no resultado final da prova. No final da primeira secção, com 2 passagens por Vilar Formoso e uma por Almeida, Rui Sousa tinha 38 segundos de vantagem sobre Miguel Barbosa e na terceira posição, com um andamento muito consistente, surgia João Ramos, ele que tinha sido mais rápido na passagem por Almeida, onde ganhou 2 segundos à Stracar e 10 segundos à Nissan Navara. Apesar dessa vitória, no troço mais longo, João Ramos perdeu claramente para os seus adversários e terminou esta primeira secção a 2 minutos e 27 segundos de Rui Sousa. Toyota RAV4 a mostrar-se cada vez mais competitivo e a adaptar-se muito bem aos pisos rápidos da prova da Guarda. Um toque bem visível na frente atrasou também um pouco João Ramos, cuja prova tinha um espectador muito especial no seu companheiro de equipa, Filipe Campos, arredado da competição desde o início.
Para a quarta posição, uma luta muito interessante opunha Luís Costa no Toyota Land Cruiser privado a Luís Dias na Nissan Navara oficial. Depois de uma vitória do piloto do Toyota no primeiro troço e vitórias de Luís Dias nos dois troços seguintes, os pilotos encontravam-se afastados por apenas 7 segundos no final da primeira secção, com vantagem para o privado da Toyota da equipa Moleto Sport. Que, para além de piloto, acumula a responsabilidade muito grande de ser o diretor técnico e desportivo desta equipa Nissan, a impor um andamento bastante rápido, ele que tem boas recordações desta prova da Guarda, mas que ultimamente não tem sido um piloto com um ritmo muito elevado de corrida. Todavia, aqui a querer fazer esquecer esses maus momentos recentes. Na sexta posição, e sem adversários nem para a frente nem para trás, Pedro Grancha fazia uma corrida em que o grande objetivo era terminar, coisa que não tinha conseguido nas provas deste ano do campeonato, sendo bastante infeliz, apesar de sistematicamente bastante rápido também. Grancha terminou esta primeira secção a 6 minutos e 34, sob o olhar atento de Adruzílio Lopes e do pai de Miguel Barbosa. Na categoria T1, Pedro Gameiro impôs-se em qualquer um dos 3 setores seletivos, terminando esta primeira secção na 12ª posição absoluta, a 12 minutos e 40 de Rui Sousa. Nissan Pathfinder a demonstrar um andamento bastante rápido, mas a terminar, todavia, esta primeira secção com problemas que iriam afetar o seu andamento na parte da tarde desta 7ª prova do Campeonato Nacional de Todo o Terreno. Classificação ao final dos 3 primeiros setores seletivos: Rui Sousa, Miguel Barbosa a 38 segundos, João Ramos, Luís Costa e Luís Dias, estes dois separados por apenas 7 segundos. Da parte da tarde, nova passagem pelos 17 km de Almeida e o troço final de 57 km de Vilar Formoso. Rui Sousa conseguiu ser o mais rápido nestas 2 passagens, se bem que em Almeida Miguel Barbosa tenha igualado o respectivo tempo. Com este resultado, Rui Sousa terminou vitorioso pela 4ª vez este ano,
com uma vantagem de 43 segundos sobre Miguel Barbosa, alargando para 8 os pontos de diferença no Campeonato Nacional, quando falta apenas disputar uma prova e estão em jogo, naturalmente, os 10 pontos da vitória. Miguel Barbosa tem agora pela frente a árdua tarefa de vencer em Porto Alegre e esperar que Rui Sousa não faça melhor do que um 8º lugar. Entretanto, na terceira posição, João Ramos conseguia terminar e levar o Toyota RAV4 ao pódio. Primeiro resultado de vulto desta máquina, mas que deixa algumas promessas para a próxima temporada. Com treinos e com uma pré-época bastante esforçada, é natural que os RAV4 possam no próximo ano acompanhar Nissan Navara e Mitsubishi Stracar na luta pelo título nacional. Entretanto, a luta pela terceira posição do Campeonato Nacional está muito animada. Luís Dias, que conseguiu bater Luís Costa, ascendeu à terceira posição, mas 3 pilotos com os mesmos pontos, Luís Costa, Luís Dias e Pedro Matos Silva, têm todos 17 pontos, mas com 16 está Alexandre Ré e 15 Paulo Martins e Jorge Serra. No duelo que manteve com Luís Dias, a parte da tarde foi desfavorável ao piloto do Toyota Land Cruiser, que terminou a corrida com 25 segundos de diferença para o piloto da equipa oficial. Sem percalços de maior desta vez, Pedro Grancha conseguiu levar o Mitsubishi Pajero à 6ª posição, repetindo a excelente prestação obtida nesta mesma prova no ano passado, onde tinha terminado na 5ª posição. Pode ser que desta vez os azares tenham terminado para o piloto deste Mitsubishi Pajero. Já há uma diferença considerável, 7 minutos para Pedro Grancha. Terminou Francisco Esperto, o vencedor do troféu Tomás Melo Breiner by Nissan, e um piloto com um andamento sempre muito espetacular. Ao longo de toda a corrida, Francisco Esperto manteve com Alexandre Ré um duelo muito interessante, mas seria Fernando André, no Nissan Terrano de motorização diesel, ex-carro oficial, a terminar no 8º posto, enquanto que Alexandre Ré, o segundo do troféu Tomás Melo Breiner, não ia além da 10ª posição, se bem que em igualdade de tempo com este piloto, Pedro Matos Silva, que terminou no 9º lugar. Pedro Matos Silva, que, como dissemos, é um dos pilotos que ocupa o 3º lugar no campeonato, em igualdade pontual com Luís Dias e Luís Costa, irá naturalmente para Porto Alegre com ambições ainda maiores, porque lutar por um 3º lugar no campeonato é sempre importante para qualquer piloto, quando ainda para mais se trata de um piloto privado. E esta é a Nissan Navara de Alexandre Ré, piloto que nesta prova ocupou o 2º lugar que também ocupa no troféu, e que se sentiu um pouco prejudicado no último troço, já que pela frente apanhou este Nissan Pathfinder, companheiro de equipa de Francisco Esperto,
com problemas de transmissão e não conseguiu ultrapassá-lo, perdendo com isso largos segundos e a possibilidade de lutar por uma melhor posição e eventualmente a vitória no troféu nesta prova. De manhã nós andámos muito bem, fizemos uma corrida sempre ao ataque, vinhamos a divertir imenso ali com aquele pelotão mais da frente, com o Francisco Esperto, com o Alexandre e com todos os outros, mas no final da manhã partimos a transmissão, foi impossível substituí-la na assistência, para a tarde adotámos um andamento mais cauteloso e conseguimos assegurar a vitória. Agora vamos para Porto Alegre lutar pelo título nacional e pelo título de campeão ibérico, esperemos que seja lá que revalidamos o título. Quem estava muito satisfeito com a sua prestação era naturalmente o João Ramos, que levou, como dissemos, o Toyota RAV4 à terceira posição. Está um excelente caminho, deu provas não só pelo terceiro lugar, mas também da análise que se pode fazer nos setores seletivos, do andamento que conseguiu impor, e realmente o carro não deu problema nenhum, tirando algumas partidas que foi apanhando pelo caminho, mas foi tudo excepcional. Para Miguel Barbosa, o sentido do dever cumprido e a consciência de que o adversário foi mais forte. Acho que acabou por ser um bom resultado. Isto é uma prova que normalmente não nos é favorável à Mitsubishi. Julgo que fizemos uma boa prova, lutámos até ao fim. Obviamente agora o Rui aumentou a diferença de pontos, mas temos Porto Alegre, que é uma prova mais complicada que esta, mais longa, mais dura, onde tudo pode acontecer. E de facto tudo pode acontecer, mas o resultado da Guarda foi muito importante para o piloto da Nissan. Optámos por atacar logo de início, isso deu resultados, ganhámos 29 segundos ao nosso adversário, que é o Miguel. A partir daí depois foi gerir troço a troço e chegámos agora ao final com uma vantagem de 39 segundos, que era uma vantagem confortável, e gerimos até meio. Sabemos que ele estava a dar tudo por tudo para nos roubar essa diferença, e então vim também ao ataque até a final e ainda acabei por ganhar o troço. Correu bastante bem, o carro esteve excelente e penso que finalmente é mais uma prova de que o trabalho desenvolvido por toda esta equipa está a dar os seus frutos. Oxalá continue assim em Porto Alegre, porque é o que me falta para ganhar o campeonato. E no final, a festa era naturalmente de Rui Sousa e Carlos Silva, uma dupla que já vai em 4 vitórias esta temporada. E vamos para o quadro dos resultados finais. Rui Sousa, Carlos Silva e Nissan Navara, 2 horas 26 minutos e 38 segundos, gastaram menos 43 segundos que Miguel Barbosa. João Ramos foi terceiro no campeonato, Rui Sousa e Miguel Barbosa são os 2 primeiros. Nas marcas, a Nissan já é campeã. A próxima prova disputa-se em Porto Alegre, pontua para a Taça FIA de Pilotos de Baja, Ante da Serra 500, de 30 de outubro a 2 de novembro. E vamos agora para o troféu Tomás Melo Breiner by Nissan, uma iniciativa monomarca que este ano tem servido para colocar novos pilotos a correr, mas também dar oportunidade a alguns excelentes valores do nosso parque de pilotos de todo o terreno para disputarem entre si uma competição que tem tido magníficos resultados, já que com um carro muito próximo de série, pilotos como Francisco Esperto, Alexandre Ré ou Nuno Pires têm levado as suas máquinas a lugares entre os primeiros e, inclusivamente, a pontuarem e bem para o Campeonato Nacional. Para o ano, existe a promessa de uma nova iniciativa do género, desta vez com a Mitsubishi. As Stracars poderão, a par das Navara, terem o seu troféu para pilotos consagrados e novas esperanças da modalidade. Na Guarda, estamos já a ver o rol de pilotos que terminaram nas primeiras posições. José Lucas foi o 5º classificado, ele que é um dos estreantes no todo-terreno, que utilizou esta iniciativa para se dedicar a esta modalidade. Aqui em ação, ele que terminou
em termos absolutos na 22ª posição, a 44 minutos mais 10 segundos do que o tempo registado pela Nissan oficial, pilotada por Rui Sousa. E entre os primeiros, aqueles que estão constantemente em luta pelos melhores lugares, Vítor Mendes foi o quarto. Ele lutou ao longo de toda a prova com Paulo Marques, o motar que se estreou em termos de troféu nesta prova, utilizando o carro habitualmente pilotado pela sua mulher. Vítor Mendes é o filho de Santinho Mendes. Terminou por aqui a sua participação no troféu, assegurando a 4ª posição absoluta. E em Porto Alegre este carro irá ser conduzido pelo pai Santinho Mendes, que desta forma fará a despedida formal das competições, ele que já se sagrou campeão nacional de velocidade, de ralis, de autocross e de todo o terreno, para agora ser um adepto incondicional do golfe, onde já chegou a campeão nacional de segundas categorias. Nas imagens temos a Nissan, habitualmente conduzida por Elisa Marques, mas que desta vez proporcionou a Paulo Marques uma nova abordagem nas 4 rodas. Paulo Marques já não é a primeira vez que aposta nestas corridas de automóveis e no todo o terreno já tem alguns resultados bastante interessantes, particularmente em provas de resistência. Foi aqui um digno estreante nesta Nissan Navara, tendo alcançado o 3º lugar, um andamento bastante vivo, mas muito consistente. O piloto viria a referir no final que nem sequer marcou um risco no carro que sua mulher tem levado a estas corridas do Campeonato Nacional de todo o terreno. 20 anos de competição, neste caso em moto, dá uma grande ajuda para chegarmos aqui com 4 rodas motrizes e fazermos um bom resultado. Não contava de maneira nenhuma fazer este resultado, ou seja, meter-me nos primeiros lugares do troféu. Foi realmente uma surpresa muito agradável para mim, ainda bem que assim aconteceu, sem um único risco no automóvel, e quero agradecer antes de mais à Amuleto Sport e ao Jorge Serra o facto de me ter dado esta oportunidade, também à minha mulher, porque enfim deixou de fazer uma prova para vir a ser eu fazer esta prova aqui na Guarda, e a excelente navegação do José Janela, que me colocou sempre em confiança, e o facto é que realmente quilómetro a quilómetro foi tomando mais o pulso ao automóvel, e na última especial realmente andámos bastante depressa e foi mesmo bom, porque realmente nesta perspectiva penso que para o ano as coisas poder-se-ão desenhar em termos de campeonato nacional. É essa a minha vontade, fazer o troféu Tomás Melo Breiner, um grande amigo sem dúvida nenhuma, que já está no outro lado, como todos nós sabemos, em honra disso, em honra daquilo que realmente eu quero fazer do meu futuro. Eu espero que realmente tenha a oportunidade de ter apoios necessários para fazer o Campeonato Nacional do próximo ano. E como estamos a ver, o troféu é um excelente meio para captar novos valores para todo o terreno, mesmo que eles sejam pilotos consagrados de 2 rodas, como é o caso de Paulo Marques. Entretanto, na frente o duelo mantém-se. Alexandre Ré e Francisco Esperto são os grandes protagonistas desta temporada, desta iniciativa monomarca. Estão separados agora por 9 pontos em termos de classificação geral, ou seja, quase tudo por decidir em Porto Alegre. Praticamente todos os títulos nacionais estão à espera de encontrarem vencedores na prova organizada pelo Clube Aventura. E Alexandre Ré perdeu aqui alguns preciosos pontos, mas não hipotecou a sua possibilidade de se sagrar ainda vencedor desta competição, onde o líder é Francisco Esperto. Mas, para além disso, Alexandre Ré luta também pela 3ª posição no Campeonato Nacional Absoluto, já que está a apenas 1 ponto desse lugar. Na Guarda, o vencedor foi Francisco Esperto, dominou de princípio a fim, foi o mais rápido no prólogo, foi o vencedor da corrida, venceu quase todos os troços, mas teve que se aplicar bastante para não se sentir surpreendido pelo andamento, também ele muito vivo e muito rápido, de um adversário como Alexandre Ré.
excelente máquina esta Nissan Navara, que foi escolhida para a competição deste ano. Foi uma vitória, mais uma vitória, estou 3-3, 3 igual com o Ré. Tenho que dar os parabéns ao Ré, que o Ré andou muito bem, andámos ao segundo. Foi muito disputada, a corrida correu otimamente porque não tive problemas de furos nem problemas mecânicos. Foi uma vitória que veio a calhar porque é para chegar a Porto Alegre e lá já ir com uma vantagem sobre o Ré. Por isso estou convencido que tudo está bem encaminhado e Deus queira que sim, porque era mais um troféuzinho que eu gostava para o meu currículo. Esperamos que tudo corra bem. E o piloto de Rio Maior a festejar mais uma vitória na sua longa carreira no todo-terreno. Classificação final, Francisco Esperto, Filipe Palma.
próximo!